Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Mais um edital de advocacia pública municipal. Dessa vez nós vamos analisar o edital da PGM Londrina. Eu disse no último vídeo sobre as perspectivas de edital para 2019 que PGM Londrina era a procuradoria com maiores chances de publicação do próximo edital, porque realmente nós esperávamos edital a qualquer momento para esse concurso. Nós vamos analisar o edital aqui, as suas principais características e, como de costume, eu vou dizer para os senhores o que é que eu entendo como sendo necessário para uma preparação até a prova objetiva que acontecerá dia 19 de maio. Portanto, nós estamos ainda no primeiro terço de março e você tem a prova para 19 de maio. Você tem muito tempo para estudar, estilo reta final para essa prova. Mas vamos à análise das características principais do concurso da PGM Londrina. A banca é a Universidade Estadual de Londrina, isso nós já sabíamos pelas notícias anteriores. O edital, mais uma vez, edital de Procuradoria Municipal ou edital de município, prevê a realização de concurso para vários cargos dentro da estrutura do município, dentre eles o cargo de procurador do município. Vão logo se acostumando, porque quando é assim, quando o cargo de procurador está dentro de um edital que existem vários cargos dentro desse edital para a feitura de certames setorizados, é comum que o cargo de procurador acabe tendo também que respeitar uma regra comum de aplicação de provas de conhecimentos gerais. Nesse não foi diferente. O que nós percebemos nos concursos de Procuradoria Municipal é o seguinte: quando o edital sai só para procurador, esse edital vem só com assuntos relacionados a conteúdo programático de disciplinas jurídicas. Quando o edital sai para procurador misturado com vários outros cargos, os editais têm a tendência de colocar conhecimentos gerais comum a todos os cargos e conhecimentos específicos para cada cargo, e aí onde entra o conhecimento jurídico para o cargo de procurador. Londrina não foi diferente. Eu te adianto que a prova objetiva ela tem como conhecimentos gerais a cobrança de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática e legislação municipal, que é conhecimento jurídico dentro da cobrança de conhecimentos gerais, porque todos os demais cargos, inclusive que não é de procurador, deve, nesse caso, estudar a lei municipal, mais especificamente a lei do servidor do município, servidor de Londrina, no caso. Então, a prova para procurador ela tem as três fases: prova objetiva, prova subjetiva e prova de títulos. A prova objetiva está marcada para o dia 19 de maio, e aí você tem 5 horas para responder 80 questões. Nós vamos ver como isso acontece daqui a pouco. A prova subjetiva está marcada para o dia 23 de junho. Então veja, do dia 19 de maio para o dia 23 de junho você tem menos de 30 dias. A subjetiva vai te cobrar a feitura de uma peça e de um parecer. São 2 questionamentos, uma peça valendo 50, um parecer valendo 50. E aí você tem 100 pessoas participando dessa prova subjetiva. E aí você tem a prova de títulos que, curiosamente aqui, fica no meio do que diz respeito às datas, entre a prova objetiva e a prova subjetiva, mas ela não é eliminatória, é apenas classificatória. Você tem uma remuneração de R$ 15.702,59, nesse caso juntando todas as verbas que fazem parte do vencimento do procurador, e a exigência do edital é apenas a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, com 3 vagas de ampla concorrência. Eu vou logo chamando a atenção para o fato de que a nota desse concurso, a nota final, é estabelecida por uma média ponderada, onde a prova objetiva vale 40% da pontuação, a prova discursiva vale 40% da pontuação e a prova de títulos vale 20% da pontuação final. É muito para título? É. Então, primeira grande dica, para você passar entre os 3 na PGM Curitiba, eu imagino que você precise pelo menos ter algum título. Nós vamos ver daqui a pouco quais são. Se você não tiver, a coisa fica realmente ruim, porque são apenas 3 vagas e os títulos correspondem a 20% da prova. Óbvio que a prova objetiva e a discursiva representam 80%. Se você se der muito bem nessas 2 provas, pode haver uma chance. Mas com 20% de títulos, a coisa realmente pende muito para quem tem uma boa pontuação de títulos nesse tipo de concurso, especialmente porque o quantitativo de cargos vagos para nomeação nesse edital é muito pequeno.
A prova objetiva, ela está assim sintetizada. Conhecimentos gerais cobra português, raciocínio lógico, informática e legislação municipal, que é a Lei do Servidor, a Lei 4.928 de 1992, e a parte de conhecimentos jurídicos cobra constitucional, administrativo, civil, tributário, financeiro, direito do trabalho, processo do trabalho, urbanístico e ambiental. Existem prós e contras nessa prova objetiva. O primeiro contra, conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa, raciocínio lógico e informática. Pessoal que estuda para advocacia pública muito provavelmente estudou isso aí. Na época em que se submeteu, muitas pessoas fizeram essa escadinha, ou estão fazendo essa escadinha. Na época em que se submeteram a concursos de servidor, técnico e analista, estudaram muito língua portuguesa, raciocínio lógico e informática, que são disciplinas cobradas nos concursos de técnico e analista de tribunal, principalmente. Agora, quem estuda para advocacia pública nos dias de hoje não está muito acostumado com o estudo dessas disciplinas. Então, a não ser que você seja uma pessoa que recém-aprovada, que foi recém-aprovada, melhor dizendo, nos concursos de técnico e analista e está emendando os seus estudos para os concursos da advocacia pública, muito provavelmente, se você não tiver esse cenário, muito provavelmente você não está afiado em português, raciocínio lógico e informática, e eu preciso te dizer que isso vai fazer grande diferença na prova, uma vez que 25% da pontuação da prova objetiva está destinada à distribuição por essas questões: português, raciocínio lógico e informática. Até agora, nós temos dois problemas nesse edital da PGM Londrina. Primeiro, o problema de ter algum título para poder concorrer. O segundo, a parte de conhecimentos gerais da prova objetiva cai coisa que as pessoas não estão acostumadas a estudar. Agora, você tem a prova objetiva sendo realizada no dia 19 de maio. E aí as coisas começam a melhorar a partir de agora. Em que sentido? O conhecimento jurídico cobrado nesse edital, embora caia aí uma boa quantidade de disciplinas, você tem constitucional, administrativo, civil, tributário, financeiro, direito do trabalho, processo do trabalho, urbanística e ambiental, portanto são 9 disciplinas, o conteúdo programático em si não é grande. Você pega lá direito constitucional e os pontos são enxutos. Você pega direito administrativo e os pontos são enxutos. Você pega direito civil e os pontos são enxutos. Então, assim, embora sejam 9 disciplinas jurídicas, os pontos previstos no edital não são extensos. Razão pela qual eu penso que, se você tiver interesse realmente nesse concurso, dá muito tempo de estudar português, raciocínio lógico e informática para o enfrentamento dessa prova daqui a mais de 2 meses, ou seja, no dia 19 de maio. Então você está em 8 de março, a prova será aplicada objetiva em 19 de maio. A parte ruim é que cai português, raciocínio lógico e informática. A parte boa é que você tem pontos enxutos das disciplinas jurídicas e, nesse caso, dá tempo de estudar português, raciocínio lógico e informática para o enfrentamento da prova objetiva. Os pontos são realmente enxutos e você não tem nenhuma disciplina estranha a quem estuda para os concursos da advocacia pública que possa complicar a sua vida. Você tem o núcleo duro, que é constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Você tem civil, que sempre cai. Você tem trabalho e processo de trabalho, que quem estuda para a advocacia pública também está acostumado a estudar. Você tem urbanística e ambiental, que é comum nos concursos de procuradoria municipal, coisa também que as pessoas estão acostumadas a estudar. Outra boa notícia na parte da prova objetiva é que a legislação municipal também é enxuta. Você não tem muitas leis municipais para se preocupar na PGM Londrina, o que também faz com que sobre tempo para estudar português, raciocínio lógico e informática. Então eu listei aqui a legislação municipal que vai ser cobrada no edital da PGM Londrina. Primeiro você tem o tópico legislação municipal de conhecimentos gerais, que é o Estatuto dos Servidores do Município, então isso já vai retirar algumas questões de português, raciocínio lógico e informática, porque nesse caso 25% da prova está inserida nessas disciplinas. Você vai ter exatamente 10 questões de legislação municipal, 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de raciocínio lógico e 5 questões de informática. Então você tem 15 questões apenas de português, raciocínio lógico e informática. Das 30 questões que são estabelecidas em conhecimentos gerais, 10 é de legislação municipal, 10 serão retiradas do Estatuto dos Servidores Públicos, razão pela qual, nesse caso, essa lei é muito importante e precisa ser estudada. Em direito administrativo, você tem uma lei municipal, que é o Código de Posturas do município. Em urbanístico, você tem plano diretor,
a lei que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo do município, a lei sobre a outorga onerosa do direito de construir, a lei sobre o parcelamento do solo no que diz respeito ao município de Londrina. Então você tem 4 leis municipais em urbanístico e você tem uma lei municipal em direito ambiental, que é o Código Ambiental do município de Londrina. Então você tem a lei municipal no que diz respeito à disciplina legislação municipal em conhecimentos gerais. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 leis municipais envolvendo administrativo, urbanístico e ambiental. Veja, é uma legislação municipal enxuta, você tem pontos enxutos do conhecimento jurídico espalhados pelas disciplinas do edital, e você tem 20 questões para enfrentar de língua portuguesa, raciocínio lógico e informática, 10 de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, para poder enfrentar. Então existe, de certa forma, um equilíbrio. Não adianta você pensar, eu vou descartar o concurso porque cai língua portuguesa, raciocínio lógico e informática, e nesse caso específico eu não vou fazer porque o edital é muito ruim. Não, existe um equilíbrio. A parte jurídica está enxuta, a quantidade de legislação municipal é muito enxuta, português é uma disciplina que muita gente gosta, o problema aí seria raciocínio lógico e informática, mas você tem 5 questões de cada, ou seja, 10 questões da prova envolvendo raciocínio lógico e informática. Então eu não acho que vale a pena você descartar a PGM Londrina só porque cai raciocínio lógico e informática na prova. Você precisa ponderar essa questão justamente com o fato das disciplinas jurídicas serem enxutas, de termos uma pouca quantidade de leis municipais para enfrentar e de termos, por exemplo, apenas 10 questões envolvendo raciocínio lógico e informática, o que seria, nesse caso, o calo de muita gente. Então essa prova objetiva está distribuída assim, ó, língua portuguesa 10 questões, raciocínio lógico 5 questões, informática 5 questões, legislação municipal 10 questões, essas 4 fazendo parte dos conhecimentos gerais, e os conhecimentos específicos 50 questões, essas 50 questões distribuídas entre aquelas 9 disciplinas que nós falamos. Teremos um total aí de 80 questões para serem resolvidas em 5 horas. Dá tempo demais, dá tempo de ler a prova, reler a prova, ou seja, de sanar todas as dúvidas e fazer a prova com tranquilidade. São 80 questões para serem respondidas em 5 horas. E aí você tem a distribuição dos pesos. Você tem 80 questões valendo 100 pontos. Língua portuguesa você vai ter 10 questões com peso 1 cada. Raciocínio lógico e informática você vai ter 5 questões cada e cada uma valendo 0,5, então o peso na prova é de 5 pontos. Você vai ter legislação municipal valendo 1 ponto cada, 10 questões, e você vai ter conhecimentos específicos valendo 1,5 pontos cada. Então, de 50 questões de conhecimentos específicos, você vai ter 75% dos pontos da prova. Então, você tem aí, nesse caso específico, ó, 95% dos pontos da prova são distribuídos entre conhecimentos específicos, legislação municipal e língua portuguesa. Então você não pode descartar a PGM Londrina só porque não gosta de raciocínio lógico e informática ou porque não está, nesse caso, tentado a estudar para essas duas disciplinas dos conhecimentos gerais. Tenha muito cuidado com isso, analise o edital com muita certeza para que você não descarte uma boa oportunidade porque se deparou aí no edital com raciocínio lógico e informática, tá? Prova subjetiva, uma peça e um parecer. A peça vale 50 pontos e o parecer também vale 50 pontos. 5 horas para fazer peça e parecer, você vai ter muito tempo aí. Você vai ter 2 horas e meia para o parecer, 2 horas e meia para a peça, o que é tempo muito grande para que você possa fazer uma boa peça e um bom parecer. Eu só chamo a atenção para o fato, mais uma vez, de que não há tempo hábil para que você estude para a prova objetiva e só se preocupe com a prova subjetiva depois da aprovação na prova objetiva, também na PGM Londrina. Como disse para os senhores no começo do vídeo, a prova objetiva é 19/5, a prova subjetiva já é dia 23/6. Então, se você realmente intenta passar nesse concurso, saiba construir peças e pareceres antes mesmo de enfrentar a prova objetiva. Essa semana, por exemplo, muita gente veio me procurar dizendo assim: professor, acabei passando na primeira fase da PGM Foz do Iguaçu e eu queria um curso de segunda fase que me ensine aí em 15 dias como fazer peças e pareceres. Não tem condições de fazer isso. Não adianta me procurar, eu não faço milagre, eu não tenho superpoderes, embora eu goste muito da Marvel, vocês podem ver aqui por essas action figures que tem aqui, aqui atrás de mim, mas eu não tenho superpoderes, eu não tenho como tornar você
um bom candidato para provas subjetivas em 15 dias. É uma construção. Então, se você realmente tem interesse de fazer esse concurso para concorrer, tenha o cuidado e estude para a segunda fase bem antes, estude peças e pareceres e faça isso durante a sua preparação para a prova objetiva. Tenha muito cuidado com isso. A prova de título está dividida assim, ó, são 100 pontos, mas lembrando que, como eu falei para os senhores, na média ponderada, os títulos valem, na verdade, 20% da pontuação final do concurso, a prova objetiva vale 40%, a prova subjetiva mais 40%. No que diz respeito aos títulos, você tem aí, ó, doutorado ou mestrado valem 40 pontos, então nesse caso específico você vai ter uma única possibilidade de marcar essa pontuação. Então se você tem doutorado vale 40, se você tem mestrado não vai valer mais, só 40. Mestrado ou doutorado, só 40. Igualou aí quem tem mestrado ou doutorado nessa pontuação. E no que diz respeito à especialização, você tem 20 pontos para cada, podendo computar aí no máximo 3, o que daria 60 pontos. São 100 pontos, mas dizem respeito a 20% da prova. E no que diz respeito, por exemplo, à prova objetiva, 40% da pontuação da prova. No que diz respeito à prova subjetiva, 40% da pontuação da prova. Professor, quem é que vai ter chance aqui na PGM Londrina? Vou te dizer agora. Quem vai ter chance na PGM Londrina é basicamente as pessoas que possuem alguma titulação aqui, uma ou duas especializações, ou seja, eu penso que se zerar aqui a prova de títulos vai ser um pouco complicado. As pessoas que se derem muito bem na prova subjetiva, que eu acredito que vai ser justamente o fiel da balança nesse concurso, são 100 pontos, mas vale 40% da pontuação final. Quem souber fazer parecer e quem souber fazer peça vai se dar muito bem aqui. E no que diz respeito à prova objetiva, vai se dar bem obrigatoriamente quem conseguir estudar toda a legislação municipal e enfrentar a prova objetiva de conhecimentos específicos muito bem, levando em consideração aqui que no que diz respeito à língua portuguesa, raciocínio lógico, informática e legislação municipal, o calo seria raciocínio lógico e informática, mas deixa eu te dizer, você pode de repente se dar até o luxo de não estudar raciocínio lógico e informática e chutar essas questões na prova, porque elas juntas somam apenas 5% dos pontos na prova objetiva. Você vai ter 95% dos pontos na prova objetiva sendo disputados com conhecimentos específicos, legislação municipal e língua portuguesa. Então você pode, de repente, cancelar o estudo de raciocínio lógico e informática e chutá-la na prova. Vamos dizer que das 10 questões você acerte 3. Já sai no lucro, uma vez que você não estudou absolutamente nada dessas disciplinas. Então, eu estudaria legislação municipal, no que diz respeito a conhecimentos gerais, estudaria língua portuguesa, estudaria conhecimentos específicos e dá para ver todo o edital porque os pontos do edital são enxutos, obrigatoriamente em revisão, né? Sistema de reta final. Estudaria todas as leis municipais que eu listei para os senhores, uma lei municipal de direito administrativo, 4 leis municipais que estão alocadas em urbanístico e o Código Ambiental que está alocado em direito ambiental e enfrentaria a prova desde que fosse bom na prova subjetiva, ou seja, soubesse construir peças e pareceres. Dá para você estudar em 60 dias, isso dá, desde que você comece a estudar peças e pareceres e também se eu tivesse pelo menos aí 1 ou 2 especializações para contar aí como título. Eu acho que essa configuração, quem se der bem na parte de conhecimentos específicos, na parte de legislação municipal e na parte de língua portuguesa, quem se der bem fazendo peças e pareceres e quem tiver pelo menos 2 especializações para computar pelo menos 40 pontos de títulos, vai ter chances reais de passar na PGM Londrina. Essa é a leitura que eu faço, analisando o edital aqui inicialmente, né? Uma leitura inicial. Se eu tiver mais uma observação a fazer sobre o edital, eu posso gravar algum outro vídeo, analisando, por exemplo, a prova subjetiva. Mas é um bom edital. Nós temos aí uma boa remuneração, 3 vagas, muito tempo para fazer a prova, então você pode fazer uma prova sem se preocupar com a administração do tempo. Raciocínio lógico e informática que tirariam muita gente da jogada, não penso que deve ser supervalorizado, como eu já vi algumas pessoas falarem. E aí, nesse caso, você tem a configuração de um concurso que vai te permitir passar, se você for bom na segunda fase, se você conseguir fazer um estudo reta final muito bem feito de conhecimentos específicos, legislação municipal e estudar a língua portuguesa, e se você passar por todas as leis municipais do edital, especialmente essas que eu listei aqui, que são as que estão estabelecidas no conteúdo programático do edital. Lembrando que para concorrer, eu imagino que você tem que somar pelo menos aí 40 pontos de titulação, já que os títulos correspondem a 20% da prova
no somatório final no que diz respeito à média ponderada. É um bom edital, considero realmente um bom edital a PGM Londrina, e é um edital que, penso, quem estuda para a advocacia pública, com as devidas adaptações, principalmente no estudo da legislação municipal e no estudo de língua portuguesa, pode se dar muito bem se começar a estudar para a segunda fase desde já e se tiver pelo menos uma titulação mínima aí. Bom, essa é a análise inicial da PGM Londrina. Espero ter clarificado algumas coisas para você que me acompanha aqui no canal. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir vídeo novo, o YouTube te notifica automaticamente por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.